Bom dia! Estamos aqui para mais uma live às 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Espero que vocês estejam bem. Hoje falaremos sobre algum tema que vocês tenham vontade. Hoje é sexta-feira, dia gelado aqui em São Paulo, tá terrível. Mas a gente não tem jeito, a gente tem que sair da cama. Já levei meus pequenos para a escola. Agora vamos que vamos aí para nossa luta diária. E aí, como é que vocês estão? Esperar algumas pessoas entrarem para a gente poder começar a falar sobre alguns temas. Dona Fúvia Santana, olha só. Dona Elis Capucho, sempre aqui com a gente. Como é que vocês estão? Espero algumas pessoas entrarem para a gente poder fazer as primeiras perguntas. Bom dia, Dona Elis. Como é que você está? Firme? Vamos começar aí mais um dia. Bom dia, Antônio Gabriel. Como é que você está? E aí, pessoal, sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema? Fadiga? Tá fadigado, Antônio Gabriel? Fadiga é um sintoma aí que é muito comum em muitas doenças, né? Diferenciar os principais tipos de fadiga é um desafio. Bom dia, Dona Sara Menezes. Tem fadiga por conta de doença autoimune? Mais de 90% das pessoas com doença autoimune têm fadiga. Uma fadiga muitas vezes incapacitante, uma falta de energia, uma falta de ânimo, uma sensação de moleza no corpo. Fadiga também é um sintoma muito comum do câncer. Então, cansaço extremo associado à perda de peso, sempre tem que pensar em algum tipo de câncer. Bom dia, Dona Geni Monticelli. Além disso, a fadiga ela pode estar associada aí à insuficiência da adrenal, ou das adrenais, né, que são duas. São aquelas glândulas que parecem um chapéuzinho chinês que ficam em cima dos nossos rins. E elas produzem o cortisol e outros hormônios importantes para a nossa saúde. Então a fadiga aí é uma consequência também dessa insuficiência do funcionamento da adrenal. Dona Elis, o senhor acha que esses, não sei o nome, berberina, psyllium, aliado a uma boa alimentação, serve para ajudar o organismo em algo? Sim, com certeza. Berberina ela é muito usada como uma substância para ajudar no tratamento da disbiose intestinal. Geralmente se usa junto com óleo de orégano. Psyllium é uma substância que é derivada de uma planta, que você tem lá o pozinho, que ele é riquíssimo em fibra. E a fibra é o principal alimento ali das bactérias intestinais. Então, o psyllium é um prebiótico. O psyllium ajuda bastante, por exemplo, a pessoa que tem intestino preso. Principalmente se a pessoa tem um baixo consumo de fibras no dia a dia. Essas fibras, elas são muito importantes porque elas servem de alimentos para essas bactérias. E essas bactérias produzem substâncias que são benéficas para o intestino. São os ácidos graxos de cadeia curta. Não sei se vocês já ouviram falar. Esses ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, eles têm aí um efeito anti-inflamatório intestinal. Por isso que o consumo de fibras tem sido associado já há muitos anos com a prevenção do câncer de intestino. Então, se você quer prevenir o câncer de intestino, tem que ter um consumo maior de fibras e um consumo menor de alimentos gordurosos, de
principalmente proteínas preparadas em alta temperatura, que são ricas em aminas heterocíclicas, que são ali substâncias químicas parecidas com a toxina do cigarro. Então, pessoa que gosta de defumado, carne de churrasco e consome isso com uma certa frequência, tem aí esse inconveniente de ter um risco aumentado para desenvolver também câncer de intestino. Obviamente, o fator genético também no câncer de intestino é importante, mas a gente sabe hoje em dia que o fator ambiental relacionado à alimentação é o principal fator relacionado ao câncer de intestino, tá? Inclusive, ontem eu tenho um paciente que me mandou o resultado e ele tá com câncer de intestino. Paciente que estava muitos anos sem fazer colonoscopia, talvez ele nem nunca tenha feito na vida. E eu pedi uma colonoscopia para ele de preventiva, né? Então o paciente nem sintoma tinha, mas o câncer de intestino é um câncer que cresce muito lentamente. A gente tem que fazer, às vezes, aí um pedido desse exame preventivo da colonoscopia. No caso dele veio positivo. Bom dia, dona Valéria. Como é que você está? Firme e forte? Mas e aí, pessoal, sobre o que vocês querem falar mais hoje? Tem algum outro tema? E aí, povo, vamos falar sobre algum tema aí? Alguma perguntinha aí pra gente responder, pra gente poder ir feliz pro final de semana. Curtir esse friozinho de final de semana. Provavelmente deve fazer frio aqui em São Paulo. Berberina, ela serve para ajudar no tratamento da desbiose intestinal, Elis. É um fitoterápico. Ela é saudável para o intestino também. Em geral, o que acontece? Esses fitoterápicos, eles são substâncias que são derivadas de plantas. Qual que é a grande vantagem das plantas? É que as plantas, elas têm que combater também infecções. Então, as plantas, às vezes as pessoas não sabem, mas tem infecção em planta também. Elas têm que combater vírus, bactérias, outros micro-organismos, e elas, para isso, produzem várias substâncias químicas. Muitas delas são os polifenóis. Os polifenóis são substâncias que ajudam no combate aos radicais livres, no combate à inflamação. Então, quando você utiliza os compostos da planta, é como se você estivesse utilizando as armas que a planta tem para se proteger, para proteger o seu organismo. Então, essas substâncias em geral têm efeito antioxidante, anti-inflamatório, que você pode utilizar e acabam sendo interessantes. Outra substância que eu falei é o óleo de orégano, que ele é utilizado também para tratar desbiose intestinal, principalmente quando você tem um supercrescimento bacteriano. O óleo de orégano, ele é um potente antimicrobiano, um antibiótico natural. Ele mata vírus, mata bactéria, mata fungo. Um dos principais óleos aí utilizados para você poder conseguir eliminar essas infecções aí que acontecem. Sara Menezes, está dando espigarro, doutor. O que fazer para tirar essa secreção da garganta? Então, tem que beber bastante água. Isso aí tem a ver muitas vezes com o tempo seco, né? Ou também pode acontecer por outros motivos. É muito comum o pigarro também acontecer por conta de refluxo, por conta de algum problema respiratório, associado também à rinite, à sinusite. Então, esse pigarro é uma secreção que está ali na orofaringe, né? Que é na região posterior aqui da cavidade bucal. Então, nessa região posterior tem a orofaringe, e essa orofaringe está com secreção, e aí fica incomodando. E aí, para tirar isso, uma das coisas que pode usar que é interessante é própolis. Chá de guaco com própolis é bem interessante.
Inclusive diminui tosse, diminui secreção. Eu uso bastante aqui. Amor e Doce Ateliê. Bom dia, doutor. Vi que o detergente de louça pode causar autoimune devido a resíduos. Isso é verdade? Na verdade, não é que ele vai causar a doença autoimune. Ele pode servir como um gatilho, como uma toxina que está presente no ambiente, que pode ser um fator que vai pesar ali nesse processo, mas existem vários fatores que em conjunto vão surgir e vai prevenir o aparecimento de doença autoimune. É muita inocência, sabe? Então a gente tem que cuidar para que o nosso organismo não fique sobrecarregado. O grande problema é que eu vejo, sim, eu atendo dezenas de pacientes com doença autoimune todas as semanas. O que a gente vê em especial? A gente vê que a pessoa está sobrecarregada. São vários estímulos nocivos acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa está passando por um nível muito alto de estresse emocional. A pessoa está passando por situações difíceis, tanto na vida pessoal como no trabalho. A pessoa muitas vezes está com uma alimentação terrível. A pessoa está dormindo muito mal. A pessoa ela acaba estando exposta a várias toxinas do ambiente, umas podem ser o detergente, mas também pode ter outras substâncias que entram em contato. Uma delas que é muito inflamatória e pode também ser um desencadeante para doença autoimune é o alumínio. O alumínio ele tem o efeito que a gente chama de adjuvante no corpo. Ele é um forte estimulante do sistema imunológico. Então, quando o seu corpo ele tem um contato com uma grande quantidade de alumínio, vai acontecer que isso vai estimular o sistema imunológico. Se esse sistema imunológico já está desregulado, a pessoa está com nível baixo de vitamina D, tem um nível baixo de zinco, está faltando magnésio, o corpo ele não vai conseguir ter condições de lidar com tudo isso que está acontecendo. E aí esse sistema imunológico fica maluco, começa a atacar o próprio corpo. Então, no caso, é importantíssimo você atuar de uma forma que você consiga viver com menos sobrecarga. Então, você tem que dar prioridade a fazer o básico bem feito, que é dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física regular. Tudo isso é protetor contra o aparecimento de doenças autoimunes. Importante você manter o nível adequado de vitamina D, de magnésio, de zinco. Muitas vezes uma alimentação desregrada vai levar à falta do zinco e do magnésio. A falta de exposição ao sol vai levar à deficiência de vitamina D. Teve um estudo que foi bem interessante, que foi publicado, se eu não me engano, foi em 2022, que foi o Vital, que é um estudo em que eles usam vitamina D e ômega 3. Só que em doses que a gente considera baixas, como por exemplo 2.000 unidades de vitamina D e 1.000 miligramas por dia de ômega 3. Esse estudo que foi feito para avaliar, foi um estudo prospectivo bem importante, que acompanhou milhares de pessoas, mostrou que uma suplementação de vitamina D de 2.000 unidades mais 1.000 miligramas de ômega 3 por dia, só isso foi capaz de reduzir quase 30% do risco da pessoa ter o aparecimento de uma doença autoimune. Então, para você ter uma ideia, 2.000 unidades de vitamina D, algo que você conseguiria ficando exposta talvez 5 minutos ao sol, se você tivesse condições de fazer isso todos os dias. Então, se a gente for parar para pensar, é um investimento muito pequeno para um ganho muito grande. Então, é importante, na verdade, você tentar equilibrar tudo. O detergente é só a pontinha do iceberg do que pode estar acontecendo ali no corpo da pessoa. Pode ser o que o pessoal gosta de chamar da última gota. Então, imagina que um copo está cheio até quase todo o limite. Aí tem aquela gota que você coloca e que transborda o copo. Então, o detergente pode ser essa última gota, mas o copo já estava cheio e foi só o último estímulo para você derramar aquela gota e para, por exemplo, aparecer a doença.
Então, a doença ela aparece no longo prazo, tem a ver com a forma como a gente está vivendo a nossa vida. Dona Lili Laurete, bom dia, Dr. Cláudio. Como podemos aumentar o HDL? O HDL, que é o colesterol de alta, fazer atividade física regular. Então, caminhada, por exemplo, musculação, elas podem aumentar esse colesterol de alta densidade. Consumo de azeite de oliva também pode aumentar esse HDL, principalmente se você consumir ele sem aquecimento, porque aí ele não vai perder todos os antioxidantes que ele tem. Então, quando você aquece, por exemplo, o azeite, você perde parte dos antioxidantes, aqueles polifenóis que a gente estava falando agora há pouco. E também tem algumas substâncias que podem aumentar aí o HDL. Uma delas é o ômega 3 rico em EPA. Então, o ômega 3 rico em EPA, ele pode ter esse benefício de aumentar aí o HDL, que é esse colesterol de alta densidade. Érica, FAN nuclear, o exame de FAN, ele é um exame de triagem para doenças autoimunes. Inclusive, ele pode dar falso positivo, mas quando você tem um FAN positivo, você vai fazer uma investigação mais aprofundada para avaliar se a pessoa tem uma doença autoimune. Você vai pedir autoanticorpos mais específicos. Então, por exemplo, quando o paciente vem com esse FAN positivo, a gente vai investigar as doenças mais comuns que podem estar associadas a um FAN positivo, que é, por exemplo, o lúpus, que é artrite reumatoide, que é doença de Sjögren, que é doença mista do tecido conjuntivo, que é a esclerose sistêmica. Então, você vai ali começar a fazer um interrogatório para ver se tem um sinal de alguma dessas doenças, tá? E aí, se tem algum sinal dessas doenças, aí você prossegue a investigação. Também você pode pedir autoanticorpos mais específicos, como anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-DNA, anticoagulante lúpico, anti-SCL70, anti-RNP. Aí, a quantidade de autoanticorpos é grande, mas é importante fazer uma investigação. O fato de você ter um FAN positivo não quer dizer que você já tem uma doença autoimune, mas liga um alerta de que você precisa fazer uma investigação mais aprofundada. E o fato também de você ter um FAN negativo não quer dizer que você não tem uma doença autoimune, tá? Tem muitas pessoas com várias doenças autoimunes que o FAN ele não vai dar reagente, mas a pessoa tem doença autoimune. Dona Cris falou, o NAC também. O que tem o NAC, Dona Cris? Pamela, bom dia, doutor. Que Deus abençoe seu dia. Muito obrigado, Pamela. Amém. Deus abençoe o dia de todos nós, nossa sexta-feira. Keila Mello, doutor, homocisteína em 13, o que investigar? Então, Keila, a homocisteína ela responde principalmente a deficiência de B9 e B12. Então, quanto menos B9 e B12 tem no seu organismo, mais alta vai estar a homocisteína. Tem pessoas que têm a homocisteína alta também por outros motivos, uma hiperhomocisteinemia. Mas o mais comum disparado é por deficiência de vitamina B9 e de vitamina B12. Porque a homocisteína ela entra numa reação química que a gente sempre fala por aqui, que é a via da metilação. Então, a homocisteína dentro do nosso corpo, ela vai ser transformada em cisteína e vai para a via que a gente chama de transsulfuração, ou ela vai ser transformada em metionina, que é a via da metilação. E aí, essas duas vias são fundamentais porque na via da metilação você vai conseguir fazer uma substância chamada SAMe, que é S-adenosilmetionina, que é uma substância química que é o doador de metilas. Então tem várias reações químicas que dependem de um átomo de carbono com 3 hidrogênios para acontecer. Nosso corpo, que a gente chama de grupamento metila. E
essa homocisteína ela vai fornecer substrato para isso. Para essa reação química acontecer, você vai precisar de B9 e B12. O metil da vitamina B9 é transportado para essa homocisteína e transforma ela em metionina. E além disso, a outra via que eu falei para vocês, a via da transsulfuração. Essa via da transsulfuração ela é importante porque ela vai dar origem à glutationa. A glutationa que é aí o principal antioxidante que a gente tem no nosso organismo. E a glutationa também ela tem um papel muito importante na eliminação dos metais pesados, de substâncias químicas que o seu corpo não precisa. Ela faz um papel muito importante na fase que a gente chama fase 2 da detoxificação do fígado. Então, nosso fígado ele tem um processo de faxina e a glutationa ela participa dessa faxina para eliminar substâncias indesejáveis do nosso organismo, tá bom? Cris aromaterapia, doutor, 78 de ferro em criança de 11 anos, precisa suplementar? Na verdade, tem que fazer uma avaliação mais completa, né? Ver como é que tá o ferro sérico, tem que ver como é que tá a saturação de transferrina, ver como é que tá a ferritina. São várias os parâmetros que a gente utiliza para avaliar se uma criança precisa ou não de suplementação de ferro. Só que deficiência de ferro é muito comum na criança, né? E aí tem que avaliar como que tá a alimentação dessa criança para ver se ela tem ali uma quantidade suficiente de ferro no dia a dia para suprir a necessidade também. Às vezes a criança está com ferro normal, mas com uma alimentação ruim, no médio prazo ela vai evoluir com uma deficiência de ferro. É importante ver essa questão. Dona Solange, bom dia, doutor. Uma amiga com 20 anos tem hepatite autoimune, já fez um transplante de fígado e 10 anos depois já está na fila do transplante novamente. Qual será a melhor estratégia? Então, Solange, a sua amiga ela já está numa situação que é bem complicada, né? Porque ela, na verdade, ela não conseguiu fazer aí o tratamento e barrar a evolução dessa hepatite autoimune. E, em geral, quando acontece isso, a pessoa ela vai parar na fila do transplante de fígado. E a gente sabe que um órgão transplantado é diferente de um órgão normal, né? Ele tem ali um prazo de validade. E acaba que a pessoa, para conseguir sobreviver com esse fígado de outra pessoa, ela vai ter que tomar vários imunossupressores, vai ter que tomar várias substâncias para tentar manter esse fígado. Então, a estratégia dela que ela tem que tentar fazer é manter o máximo de vida saudável que ela puder e lidando com as questões que vão aparecer. Ela está numa situação que é muito difícil você conseguir uma estratégia aí miraculosa para poder resolver. Quando a gente está já no fim de uma linha de tratamento, é mais difícil, né? Muito mais difícil. Já ouviu falar daquela expressão, é melhor prevenir do que remediar? Então, a gente estava falando no início da live lá da questão de como prevenir o aparecimento de uma doença autoimune. Então, ela já chegou assim na pior situação que pode acontecer com uma pessoa que tem doença autoimune, né? Que você tem uma sequela grave e aí ela teve que fazer uma reposição de um órgão vital para o organismo. Então, ela precisa passar por uma avaliação e tentar manter a vida o mais saudável possível para tentar ficar bem e tratando o que for aparecendo. Tentar manter o sistema imunológico em bom funcionamento, regulado. Tentar fazer o básico. Cris aromaterapia, NAC para problemas respiratórios. O NAC ele é interessante para problemas respiratórios, mas tem que ter um cuidado em especial com o NAC para pessoas que têm asma, bronquite, né? Que pode ter ali problemas. Então, o NAC é uma substância que é bem interessante. O nome comercial de uma das marcas de NAC. NAC, na verdade, não, acetilcisteína, né? Que é uma forma um pouquinho diferente do que o NAC, mas é a mesma substância em
insumo. Essa substância ela tem um poder de produzir essa glutationa que eu estava falando para vocês agora cedo também. Então essa glutationa ela é bem interessante. No caso do NAC, o nome comercial da substância que é a acetilcisteína é o fluimucil. Então ela pode fluidificar as secreções. Então esse NAC ele é bem interessante por conta disso. Pode ser usado em doenças respiratórias, mas não é indicado quando a pessoa está com um quadro de broncoespasmo. Aí precisa ter esse cuidado. Mas pode sim ser usado para questões respiratórias. Pessoal, sei que tem muitas perguntas aqui para responder ainda, mas já deu o nosso tempo. Tem que partir aqui para fazer minhas coisas, senão não dá tempo. Tenho paciente aí às 11 da manhã para atender. Espero que vocês fiquem bem. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Segunda-feira a gente está de volta. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês que contribuíram com as perguntas. A gente vai interagindo aí no final de semana, a gente vai conversando. E é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira.